Olá, estamos começando mais um programa Interativa na TV, aqui pelo canal da gente. Nosso assunto é família. Agora, muitas famílias se desestruturam, muitas famílias se unem em função de um acontecimento, a doença. Quando um membro da família é atingido, aí muita coisa acaba acontecendo. E principalmente quando se trata de uma doença que assusta muito e que pode, por muitas vezes, ser até fatal. Nosso assunto de hoje é sobre o câncer. Nós estamos aqui num cenário maravilhoso, aqui no COT, no Centro Oncológico do Triângulo, para a gente destacar este assunto. No Outubro Rosa e Novembro Azul, são duas campanhas, duas mobilizações para sensibilizar a população no sentido de prevenção. Nosso convidado é o oncologista clínico Rodolfo Gadia, que é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, também tem residência clínica na UFO, e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Em primeiro lugar, doutor, o câncer tem como prevenir ou não? Sempre. O câncer é um conjunto aí de doenças, para a gente pontuar bem, de mais de 100 doenças diferentes e que o comportamento dele, apesar da gente usar um termo só, câncer, ele engloba doenças diferentes, porque ele pode dar em quase todos os órgãos do corpo. E tem alguns tipos de cânceres que são bem preveníveis mesmo, são bastante preveníveis. É aquela fase em que a gente conscientiza, a população, principalmente a população de mais risco, a fazer aqueles exames, de prevenção, descobrir o tumor na fase inicial, que é a fase onde ele é mais curável. Então essa é a grande orientação que a gente dá, e com várias campanhas que tem, Isso é questão de prevenir. Achar ele numa fase mais precoce, que é o exame de rastreamento, ou às vezes prevenir mesmo com atividades primárias. Bons hábitos de vida, evitar tabagismo, atividade física, boa alimentação, e isso que é uma regra geral que a gente sempre repete, Ele previne esses tipos de doenças degenerativas, que é o câncer, e várias outras também, Que eu acho que também é uma sequência. Muitas doenças que são degenerativas para a nossa circulação, Doenças cardiovasculares, que isso é um acúmulo, de agressão crônica e lenta durante a nossa idade, o envelhecimento, vai degenerando nossas estruturas e esse próprio envelhecimento vai degenerando nossas células. Com as agressões externas, durante uma vida inteira, às vezes envelhece a nossa circulação e envelhece as nossas células de um modo geral. O envelhecimento, às vezes, dessa célula e um erro numa divisão dela é o que causa o câncer. Agora, a gente, e principalmente nós começamos a falar, e ficamos pensando o seguinte, a prevenção do câncer é para a pessoa adulta, agora crianças, há uma incidência muito grande em crianças também, a doença aparecendo, É interessante você falar isso porque a gente tem essa impressão, de uma incidência aumentando de um modo geral. Eu acredito sim, porque a gente também está vivendo mais e a população está aumentando. Então, tudo questão de estatística, tudo que se aumenta num global, a gente aumenta um número específico ali de doenças. O cânceres em crianças, quem trata mais é o oncologista pediátrico, que é o que faz a pediatria e depois faz uma área de concentração na oncologia pediátrica, E existe esse especialista especificamente, mas o que a gente sabe, de um modo geral, de câncer em crianças, é que varia aí 10%, não mais do que isso, do volume total de todos os cânceres, isso incluindo os adultos, a população do modo geral, adultos e crianças. Assim é bom, porque doença não combina com criança, É verdade. E a gente vê uma doença às vezes tão grave dessa, um câncer, que às vezes vai pôr em risco, dependendo do tumor, dependendo do como que ele foi descoberto, se foi mais avançado, vai pôr em risco de vida essa criança, Então, ainda bem que tem uma proporção menor, o câncer em crianças em relação aos adultos. Os tipos de tumores em crianças, graças a Deus, e eles são potencialmente curáveis, certo? Às vezes tumores germinativos, tumores do sangue, leucemias, linfomas, esses tumores são potencialmente curáveis, às vezes com quimioterapia ou um conjunto, Quimioterapia, cirurgia, radioterapia. E isso é bom porque a criança ela também tem uma resistência melhor ao tratamento. Quando eu falo resistência melhor, é tipo uma tolerância melhor. Ela aguenta umas doses maiores de quimioterápicos, até para a questão de ter um sucesso melhor nesse tratamento. E voltando à questão do aumento da incidência, a gente observa
principalmente o aumento relacionado a maus hábitos, isso na população adulta. Maus hábitos de vida, isso aí está diretamente relacionado, isso já é sabido de muito, muito tempo, né? Então, se você fuma, não tem jeito, você vai ter um risco de ter câncer mesmo. Um terço, assim, em média, um terço dos tumores, eles estão relacionados ao tabagismo, ao cigarro. E isso é muito grave, né? Porque por isso as campanhas de conscientização sempre tem Dia Mundial contra o Tabaco, Dia Nacional contra o Tabaco. Esse ano o governo, né? O INCA é o órgão do governo que adota medidas públicas de conscientização e tratamento em relação ao combate ao câncer. É o Instituto Nacional do Câncer, né? E ele, esse ano, está enfatizando, porque sempre tem o Dia, né, Nacional de Combate ao Tabagismo. Ele, esse ano, está enfatizando principalmente aos novos métodos que a indústria utiliza para, assim, não digo seduzir, mas para convencer aquele adolescente, que é onde inicia, né, a idade maior de que inicia o hábito, né, do tabagismo, de convencê-lo de que existem formas menos agressivas, porque a conscientização está muito grande, né? Existem formas menos agressivas, isso, assim, na realidade a gente sabe que não existe, mas a indústria passa essa imagem de que tem formas menos agressivas de começar a fumar e de fumar, e principalmente esse ano o enfoque é no narguilé, né? Aquele hábito de fumar em conjunto, usando, né, máscara, pastas frutadas, mais adocicadas, que é queimada aquela massa de nicotina e passa pela uma serpentina e em água, um vapor de água. Então você vê que não fica tão sujo, aí fala que não faz tão mal e que pode ser usado sem tanto risco. Isso tudo é mentira. Por quê? Porque o narguilé, se for usado em 1 hora, num conjunto ali de pessoas, é como se ele tivesse fumado quase 100 cigarros. Então isso é muito importante, ter essa conscientização também de evitar isso, fora o risco de contaminação, porque é um cachimbo que passa em uso comum, então pode passar infecções, né, doenças infecto-contagiosas pelo esse uso. Isso é um enfoque bem direcionado para evitar qualquer tipo de uso de tabagismo e seus derivados, porque isso vai a longo prazo adoecer a pessoa e causar o câncer. E tem a questão também da alimentação, né? Se a gente diminuir um pouco o consumo de industrializados, embutidos, os defumados ou gordura animal, a gente diminuir esse número a ingestão desses alimentos, a gente consegue, vamos dizer assim, oxidar menos as nossas células, agredir menos as nossas células, principalmente do trato gastrointestinal. Com isso a gente evita essa agressão, evita o câncer. Doutor, quando uma pessoa é detectada com a doença, quando recebe essa notícia, qual que é o papel da família? Eu acho que a família é fundamental, né? Se a gente for imaginar o afeto, o apoio psicológico da família, ele principalmente passa força ao paciente que tem esse diagnóstico, porque um diagnóstico que traz um peso muito grande, o câncer, né? A própria palavra, né? Exatamente. É estigmatizada demais, porque ele vem com um sinônimo de morte, se a gente vê. Porque a gente tem também muitas notícias de pessoas, até na mídia mesmo, fulano morreu de câncer, né? O outro morreu de câncer. A gente tem muito mais notícias da pessoa que teve um câncer e que faleceu. Só que a gente também tem que ver que tem muita gente com câncer que está bem e curado. Então a gente tem que sempre focar nisso. O câncer, se descoberto, principalmente, né? Se descoberto numa fase inicial, ele tem cura. Isso é muito importante. Por isso, e alguns tumores mais curáveis ainda. Por isso, esse também enfoque nas campanhas, né? Câncer de mama, o Outubro Rosa, se o tumor for diagnosticado numa fase inicial, né? Na fase estádio 1, ele chega até 90% de chance de cura, com todas as terapias que existem hoje disponíveis. Isso é muito importante, né? Então, a pessoa, principalmente a mulher tem o diagnóstico do câncer. Então vai passar muita coisa na cabeça dela naquele momento. Eu não sou psicólogo, né? Mas a gente, no dia a dia, a gente percebe de que, primeiro, independente de ela entender ou saber quais são as chances delas ali, ela sempre vai pensar, às vezes, no primeiro momento, o pior, né? Sem dúvida. É um câncer, e agora o que eu vou fazer? Minha família, eu tenho filhos, ou então eu estou muito nova.
será que eu vou morrer sempre? Eu acho que deve ter aquela pergunta que ecoa dentro dela. Eu acho que o ambiente familiar, nesse ponto, eu acho que é muito importante para dar esse equilíbrio psicológico para ela, até para escutar o que ela tem para falar, para sentir os medos, as aflições dela. E sempre, eu acho que tem que estar sempre dando um reforço positivo para aquele paciente, porque o inverso a gente vê também. Às vezes a família, descontrola mais do que o próprio paciente. Ele tem um diagnóstico, aí o familiar descontrola, aí a gente observa que ao invés de ajudar, eles atrapalham muito até a evolução mais tranquila da sequência de tratamento. Porque é uma sequência que, se a gente for ver, não é fácil, é dolorosa. Tem a cirurgia, que é a mutilação de um órgão muito importante para a mulher, né? Certo? Tanto para a amamentação quanto da parte sexual ou de autoestima, é um corpo, faz parte do corpo da mulher. Então tem a parte da mutilação, que ainda bem as cirurgias hoje, né? São cada vez menos mutilantes, menos agressivas, certo? Aí, se houver a necessidade, tem a fase da quimioterapia, que aí também vem uma outra questão, que é a queda do cabelo, o medo da quimioterapia, de ter alteração, né, de visual, das pessoas, interessante, porque a queda do cabelo tem a parte estética, mas eu acho que muito mais também, ela marca aquela paciente, o estigma, onde que ela entra, ela às vezes está muito bem tomando sua quimioterapia, mas onde que ela for entrar num shopping, num supermercado, ou numa loja, ou encontra uma amiga e está careca, com um lenço. Pode se sentir discriminada até. É interessante isso. Aí sempre ela vai ter alguém que vai estar conversando, ou alguma situação que vai estar fazendo ela lembrar de que ela teve um câncer, ou que ela está em tratamento do câncer. É interessante isso, né? E essa parte psicológica da família sempre apoiar, dar o reforço positivo, falar, vai dar tudo certo. Sempre reforçar do otimismo e de que tem um tratamento e que ela vai terminar bem, certo? Porque se olhar e falar, não, tá ruim, cuidado, você vai vomitar demais, isso é o reforço negativo. Se pôr na cabeça dela que vai operar e vai dar um problema e ela pensar nisso, vai acontecer um problema. Aí não vai cicatrizar do jeito que era necessário, aí ela vai para a parte da quimioterapia e se ela pôr na cabeça, não, essa quimioterapia vai me matar, ou então eu, assim, quando falo matar, é matar de efeitos colaterais, vai me deformar e eu vou vomitar demais, eu vou passar mal, doutor, eu vou ter muita dor, eu vou para a cama. Se ela reforçar isso, o cérebro parece que ele é meio programado, né? Ela toma uma quimioterapia e passa muito mal. Às vezes passa mais mal do que a gente... Psicologicamente do que a gente estava até prevendo. É verdade, isso é muito interessante. E o familiar ajuda nisso. Ele pode abrandar o sofrimento, abrandar a luta dessa paciente e proteger ela de todas as maneiras. E aí, na complementação, em muitas situações, vai precisar de fazer a radioterapia. Só que é uma complementação local, mas também tem todos os critérios de segurança para não ter uma alteração na pele, alteração da mama, que o tratamento é mais local. E depois, às vezes, essa paciente vai precisar usar um comprimido, que é um bloqueador hormonal, durante 5 ou 10 anos. Você vê que é um tratamento longo. Isso tudo para evitar esse tumor de voltar um dia. Fora da mudança de hábito de vida, mesmo daquelas pacientes que já terminaram o tratamento. Isso é fundamental. Atividade física, controlar o peso, diminuir essas alimentações erradas, abandonar o tabagismo, isso para todo mundo. Quem não tem câncer, e principalmente naqueles que já trataram, tiveram câncer e estão em fase de segmento. Tem que mudar para não ter o risco desse tumor voltar. O senhor citou há pouco aí a questão do câncer de mama, né? É o principal local hoje onde as mulheres são acometidas pela doença, não? Pelo câncer? O câncer de mama é o principal. É o principal. Tirando os tumores de pele, né? Que é muito comum, não melanoma, muito comum, né? Sim. Mas esses são, ainda bem, né? Muito curáveis, porque a pele é interessante, que a gente está olhando uma mancha assim, a gente consegue observar, tá certo, tem alguns lugares na pele que a gente não consegue. Por isso que é importante também, depois do banho, sempre fazer aquele autoexame do corpo, da pele mesmo, observar algumas pintas que a gente sempre tem e observar a alteração dela, se ela está crescendo, se ela está mudando de cor, se ela está coçando, se ela sangrou. Isso é muito importante, né? Ver do tamanho dela, o formato dela, isso é importante, porque aí a pele a gente consegue observar essa alteração. Alterou, a gente viu, já vai direto no médico, no dermatologista no caso, né? E aí sempre descobre numa fase inicial, mas também é um tipo de tumor brando, ele não é tão agressivo. Então esses são muito comuns pela radiação solar, muito, muito comum, mas muito curáveis, ainda bem. Aí depois vem nos homens, né,
tumores de próstata, o Novembro Azul, e nas mulheres, tumores de mama, certo? Os tumores de mama, assim, a gente observa que ele tem uma tendência a ter mais a incidência em mulheres ali na sua faixa etária de 50 a 60 anos. A gente tem observado que a idade está diminuindo um pouco. Alguns questionamentos se fazem por conta também da conscientização maior. Se a gente conscientiza mais, a gente procura mais o médico, faz exames de rastreamento mais precoce, vai descobrir mais a doença. Mais cedo. Mas é lógico, mas que bom que essa doença esteja sendo descoberta numa fase precoce, que é a fase em que é curável. No Brasil ainda a gente ainda pode, sempre tem que pensar em melhorar, e a gente pode melhorar ainda no Brasil em relação à questão do estadiamento em que é descoberta essa doença, né? Então a gente tem que tentar buscar numa fase mais inicial ainda, para aumentar ainda mais as chances de cura. Porque a mortalidade ainda no Brasil para o câncer de mama é alta. Você vê que tem uma incidência também muito grande no Brasil de câncer de colo do útero na mulher. O câncer do colo do útero é outro câncer altamente prevenível. Ele pode ser prevenido, se descoberto numa fase inicial, por um exame simples que se faz no posto de atendimento primário de saúde, que é o Papa Nicolau, que é o citológico, né, da cervice lá do colo do útero, para ver, porque ele é lento, então ele começa com alteração só das células lá no colo do útero. Nessa fase, viu que alterou as células, às vezes não tem cirurgia tão mutilante, faz só passa uma água lá aquecida, uma conização, faz uma cauterização ali e resolve a situação. Resolve, às vezes nem ameniza, resolve e depois vai acompanhando. E ainda tem a questão da vacinação contra HPV, né? Que viu que o câncer do colo do útero está muito relacionado com esse vírus sexualmente transmissível, que ele entra dentro da célula, dorme lá no núcleo dessa célula, lá do colo do útero, só que ao longo prazo, para ele sobreviver, ele vai alterando a genética dessa célula, o núcleo. E isso, a longo prazo, causa o tumor do colo do útero. Então eles viram que outra causa prevenida, que é essa infecção, a gente vacina e evita principalmente mulheres, de ter a contaminação com HPV e o risco de ter esse câncer. Ok, daqui a pouco nós vamos falar também, né, um recado para os homens, né, que as mulheres pelo menos se previnem mais, né, procuram mais médico, qualquer alteração já está correndo atrás, mas os homens não, né? Os homens já têm um problema sério. Tem um pouco mais de preconceito. É verdade, daqui a pouco nós falamos sobre isso, até já. Nós estamos de volta, é o Interativa na TV, para você aqui pelo canal da gente. E você também que nos acompanha pelo site da Revista Interativa, revistainterativa.net. A gente sabe, né, doutor Rodolfo, que hoje, através da internet, né, a gente vai para o mundo inteiro, né? O mundo inteiro quiser acessar o nosso programa vai estar vendo. Mas eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho a respeito do COT aqui de Uberlândia, que faz esse trabalho, faz esse atendimento, né, aos pacientes com câncer. O COT é um centro especializado, né, uma clínica, o Centro Oncológico do Triângulo. É um centro especializado no tratamento do câncer, certo? Aqui faz a parte completa, vamos dizer assim, do atendimento inicial, de aconselhamento, de prevenção, de orientações, certo? O foco principal é o tratamento, então chega mais pacientes depois do diagnóstico feito, já com o câncer. Aí muitas vezes tem a parte inicial do tratamento, que é a cirurgia, então tem o cirurgião oncológico que faz essa primeira avaliação e fala, não, o seu caso nessa fase agora inicial é de cirurgia, certo? Então ele vai, opera a mama, o mastologista, o colo do útero, o intestino, o pulmão, se operável, o cérebro, enfim, onde tiver o câncer. Depois dessa fase, o cirurgião oncológico atendendo aqui e operando, né, nos hospitais, aqui não tem um centro cirúrgico para operar o câncer, mas toda a sequência é feita aqui do tratamento. Então, depois da fase do tratamento cirúrgico, vem a parte da quimioterapia, muitas vezes é assim, é a sequência, né? Então, vem a parte da quimioterapia, que é feito aqui, e cada tumor, é interessante, voltando a falar, né? Cada tumor tem um comportamento diferente, porque nasce num órgão diferente. Hoje em dia é individualizar o tratamento. A gente vê que o câncer de mama tem várias nuances, tem várias alterações moleculares, genéticas e moleculares desse tumor que usa-se remédios diferentes. Então você vê que onde caminha, né? Caminha para um tipo específico de câncer de mama e às vezes para daquela paciente daquele jeito. Então você vê que é muito amplo, então o tratamento tem que ser muito específico, sim. Depois dessa fase do tratamento de quimioterapia,
Vem a parte da radioterapia, certo? E a radioterapia também com toda a sua tecnologia, né, necessária, um aparelho para fazer o planejamento, né, tridimensional, ou com o tipo diferente, né, de planejamentos, né, cada vez mais evoluídos para diminuir a agressão da radiação nos tumores normais, tumores saudáveis em volta, vai diminuindo essa agressão e tentar localizar cada vez mais no próprio tumor ou onde estava aquele tumor. Você vê que diminui o efeito colateral, certo, da radiação, e tenta aumentar a dose e focar a dose aonde é o tumor, para tentar aumentar a eficácia do tratamento. Tem também radiocirurgia, que é feita aqui também no COT, que é, pelo próprio nome, né, para explicar de uma maneira mais simples, é operar com radiação, sem precisar de abrir, cortar, centro cirúrgico, é tentar focalizar, concentrar mesmo vários feixes de radiação naquele ponto cerebral principalmente, né, que é o mais usualmente feito, mas um ponto pequeno às vezes também num pulmão, numa parte da costela, num osso bem pequeno, focar a radiação naquele ponto com doses altas, aí muito mais altas do que o convencional de radiação, para, vamos dizer assim, eliminar, exterminar aquele tumor. Sem precisar de cortar, de abrir. Igual quando tem metástases cerebrais pequenas, em áreas difíceis de abordagem, que vai ter o risco da cirurgia, né? Certo. Então essas são as nuances da radioterapia. Depois vem a parte do acompanhamento, do segmento, né? Porque sempre tem que ter. Você faz o tratamento, 6, 8 meses em média, alguns mais demorados, né? Protocolos longos assim de leucemia, falando de leucemia, tem a oncopediatria, aqui também focado no tumores em crianças, que também tem uma parte toda especial, os tratamentos diferenciados, protocolos diferentes em crianças, diferentes nos adultos, né? É a parte da oncopediatria e depois o segmento. Depois de um certo tempo tem que ficar acompanhando em média 5, 10 anos. Né? Hoje a gente costuma dizer, porque tem uma regra que teoricamente depois de 5 anos, dependendo também do estágio do tumor, né? Mas uma regra, depois de 5 anos a pessoa teoricamente está livre, está curada, mas é sempre importante pensar naquela mudança do hábito de vida, pensar que sempre tem que tomar cuidado. Então ela sempre vai ter que fazer sempre uma consulta de rotina, não tem jeito, ou no seu médico assistente, que geralmente é o médico que faz o diagnóstico e depois referencia para cá para tratar, né? Tem que sempre fazer esse acompanhamento. E tem a parte também dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos é aquele que a gente sempre falou só em sucesso, o estadio inicial, precoce, cura. Mas a gente tem que entender que o câncer ainda é uma doença muito mortal, principalmente quando ela está no seu estágio mais avançado, que a gente fala das metástases, né? Que é quando o tumor aloja em outra região do corpo. Então, se ele alojou em outra região do corpo, aí a gente fala não vai curar, não tem cura. É o tumor metastático. Então, nessa fase, a gente trata para aumentar o tempo de vida, para tentar dar uma qualidade de vida, controlar sintomas, que a gente fala dos tratamentos paliativos. E depois, numa fase em que a gente para de fazer todo o tratamento direcionado para aquele câncer, tem a equipe de acompanhamento naquela fase mais final daquele paciente, para ele ter um fim digno, sem precisar de internar demais, acompanhamento indo na casa, controlar a dor, controlar a dieta, não deixar ele, né, tão consumido, sofrendo tanto. É trabalhar, vamos dizer assim, é um termo ruim de dizer, mas é trabalhar a boa morte, certo? Esse é o serviço de cuidados paliativos que também tem aqui. E também, é lógico, a equipe multidisciplinar, porque ninguém trata o câncer sozinho. Então, como a gente depende do cirurgião oncológico, que é uma especialidade do radioterapeuta, do oncologista clínico, do paliativista, certo? Precisamos do psicólogo, do nutricionista, do farmacêutico, da enfermeira. Esse conjunto todo, ele é fundamental para o sucesso do tratamento de uma doença tão difícil e tão desafiadora, mas a gente caminha bem e cada vez mais a gente vai conseguir o sucesso. Né? E o Bernardo está muito bem servido, né? Aqui o Hospital do Câncer, que é uma referência até nacional, né, dentro do Hospital de Medicina,
né, que sem dúvida nenhuma acaba É só importante proporcionando. diferenciar, pontuar, assim, desculpa te interrompendo, aqui é uma referência igual do tratamento só do câncer, mas o câncer é a referência do serviço público, né? Isso, atendimento SUS público no Hospital do Câncer. Aqui é privado e convênios, né? Exatamente. Mas o tratamento é com o mesmo objetivo. Ok. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu disse no finalzinho do outro bloco que a gente ia dar uma espetada para os homens, né? Dar um alerta para os homens aí procurar, porque vem aí o Novembro Azul e exatamente saiu para isso, né? Para despertar nos homens essa busca, né, de ir ao médico, perder esse medo, perder muitos preconceitos para realmente se prevenir, né? Tem até o dia do homem, né? É verdade. Eu achei que era o dia para a gente sair, fazer mais festa, jogar futebol, beber cerveja, fazer as coisas erradas que o homem tende a fazer mais. Pelo menos uma vez por ano, né? Então o dia do homem é justamente para pôr o homem na real, para ele ter menos preconceito, ele procurar mais o médico, isso já é sabido. O homem às vezes descobre mais a doença quando a esposa ou a companheira insiste. Fala, você está com esse sintoma e ele negligencia o sintoma dele, ou então às vezes ele tem medo. Eu estou com um problema, vai que é câncer, mas ele já está com um sintoma e ele negligencia, mas já tendo. Então não adianta, tem que ir atrás. E aí a esposa, geralmente a companheira, insiste, vem no consultório e fala, eu estou vindo até com ele aqui. Então a esposa acompanha mais o homem numa primeira consulta, justamente porque ela que consegue, entre aspas, arrastar ele para o consultório. Isso não pode acontecer, por isso que a gente vê uma taxa de mortalidade maior nos homens e a taxa de mortalidade, às vezes, em certos tipos de câncer, maior nos homens, porque às vezes a gente descobre um tumor mais avançado nos homens, por essa falta de procurar o médico numa fase mais precoce, de fazer o trabalho preventivo e os hábitos, né? A gente também tem que sempre ficar atento para essa questão de hábitos de vida. É a mulher não copiar os maus hábitos do homem, que isso também tem acontecido, questão de tabagismo, sedentarismo, e o homem ter mais consciência de que é necessário ele zelar pela sua saúde. Doutor, muito obrigado pela sua participação conosco no programa e a gente tem certeza que conseguimos passar para as famílias, né, um pouco do que realmente é essa doença, um pouco do que é se prevenir, um pouco do que é realmente buscar, né, para ter uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado. Eu te agradeço, obrigado. Ok, obrigado ao doutor Rodolfo Gadia, obrigado também ao Cote, que participou conosco nesse programa. A revista Interativa, nessa última semana do mês de outubro, já comecinho do mês de novembro, vem com a sua segunda edição. Não perca, você pode procurar pela sua. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e até a próxima edição.